Pode colocar de novo. Música bem antiga, não sei quantos aqui já ouviram. Mas aí a gente vinha com a divisão, né? Os homens repetindo, as mulheres faziam diferente. É bem para lembrar um pouco. Vamos nos aceitando, já nós vamos começar ainda. Mais ou menos. Gente, bom dia. Nós vamos dar início a mais uma aula na nossa escola dominical. O segredo do contentamento. Hoje nós estamos na aula 7. Nós vamos falar sobre céu. Vamos começar orando, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez nós podemos estar com as nossas portas abertas, adentrar aqui, ó Pai, livremente, abrir a Bíblia e dela estudar. Então, Pai, cala o homem agora e fala somente o Teu Espírito. Me usa como instrumento, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, no preparo da aula, no livro que nós estamos estudando. E que atinja, ó Pai, tanto o meu coração como dos meus irmãos, para que possamos estar fazendo a Tua vontade. Não queremos, ó Pai, ouvir palavras humanas, mas queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós. Então, usa a Tua palavra, a Tua Bíblia, ó Pai, para atingir mente e coração. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, realmente diferentes do que entramos, desafiados a buscarmos ainda mais satisfazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, o segredo do contentamento. Estamos indo aí para a 7ª aula. E hoje nós vamos fazer justamente isso, o contentamento no anseio pelo céu, no desejo pelo céu. E nós vamos estudar bem isso que nós acabamos de ouvir, né? O céu é um lugar maravilhoso e lá eu vou, para lá eu vou. Nós vamos ouvir alguns desafios hoje. O quanto a gente pensa no céu, o quanto a gente anseia, o quanto a gente deseja e fala, o quanto a gente vive a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso corre-corre do dia a dia, pensando nisso. Nós vamos tentar desafiar a cada um de nós, inclusive eu, gente. Eu estava preparando essa lição e eu falei, algumas cacetadas foram para mim. Tá ok? Vamos prestar bastante atenção aí. Queria começar com uma história. Florence Chadwick, eu acho que é isso, tá? Ela foi uma nadadora muito famosa. E ela foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha, dos dois lados. E em 1952, numa tentativa que ela estava fazendo, estava muito nevoeiro, muito nublado, e ela não conseguia ver nem os barcos que estavam acompanhando ela. E depois de 15 horas de nado, ela se sentiu tão exausta que eu falei assim, quero desistir, me pegam aqui, me tirem porque eu não aguento mais. E o pessoal falou, olha, está muito perto, continua, tá muito próximo, você consegue, vai lá, você consegue. E ela falou, não consigo, me põe de volta e eu vou desistir. E ela desistiu. E quando ela subiu e viu que a margem, 15 horas nadando, gente, a margem estava a 800 metros. Ela falou, puxa vida, se eu tivesse... Ela disse isso para uma repórter. Se eu tivesse visto a praia, acho que conseguiria nadar até lá. Então, faltou para ela ali a visão de quão próximo ela estava, para que ela pudesse ter mais forças e continuar depois de 15 horas. Aí aconteceu que, logo 2 meses depois, ela conseguiu. Ela chegou e foi a primeira mulher que fez dos dois lados, batendo, inclusive, o recorde dessa travessia do Canal da Mancha. Gente, a mesma coisa acontece com o crente. O céu é o nosso porto seguro.
Nós devemos estar olhando para o céu com essa mesma intensidade, com essa mesma intenção, para podermos estar continuando nossa batalha no dia a dia. A gente precisa manter os nossos olhos no nosso alvo, que é o céu, e no nosso destino final, que é o céu. Nós vamos aprender hoje que o contentamento cristão tem a ver com isso, tem a ver com esse desejo, tem a ver com esse olhar no nosso destino final, o nosso porto, nessa praia que está tão próxima. E, gente, está próximo, porque Cristo está voltando. Maranata. Eu creio que a nossa geração vai experimentar a volta do Senhor Jesus e a ressurreição dos mortos e o subir no céu junto com a igreja. Eu creio que a nossa geração vai ver isso. Então está muito próximo. Acho que esses 800 metros aí do nevoeiro está muito próximo. Tá? Aí tem uma frase aqui. Dá para ler? Eu acho que ficou meio pequeno, né? Pensar no céu mantém o crente seguindo adiante. Essa ideia de o chegar na praia, né, o nosso porto seguro. Quando a gente está imaginando como nós vamos passar a nossa eternidade, adorando, face a face ao nosso Deus, tendo a presença de irmãos queridos que já foram, tendo o livre agora do pecado, os corpos transformados. Gente, que maravilhoso que vai ser isso. E quando a gente começa a visualizar isso, a gente passa a viver de um modo diferente. O cristão contente é alguém que anseia pelo céu. Abra aí Filipenses, nós vamos ler muito hoje Filipenses, Colossenses, as cartas de Paulo. Abra aí Filipenses 1, 23. Eu estou com 2 microfones aqui, um com o Williams e outro com o pastor Alexandre. Quem achou, por favor, levanta a mão aí que um dos dois vai até você para você ler para mim. Filipenses 1, 23. A Yara levantou a mão? Não? Então ali aqui, ó. O Cosmo. 1, 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo falando aqui, gente, eu desejo partir, eu quero estar lá com Cristo. É muito melhor estar com Cristo, né? Passar a eternidade ao lado de Cristo, livre desse corpo nosso, livre desses problemas que a gente tem e tudo mais que a gente vai falar daqui a pouco, é muito melhor. Só que ele fala, pressionado, guarda isso aí, porque nós vamos voltar nisso aí daqui a pouco. Então, este mundo, gente, não é nosso. 1 Pedro, Yara, já abre para mim, desculpa, Lia. 1 Pedro 2,11. Gente, o crente ele tem que entender que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Essa pátria não é a nossa. Nós estamos como passageiros nesse mundo. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros. Gente, a gente está de passagem. Essa pátria não é a nossa. Nossa pátria é celestial. Se cada um de nós entendêssemos realmente isso, nós íamos dar menos valores para as coisas terrenas. Não estou falando para desprezar, nós continuamos patriotas, nós continuamos precisando votar, nós continuamos precisando fazer os nossos deveres cívicos, mas a nossa pátria não é essa. Nós somos estrangeiros, forasteiros. O nosso lar é futuro, é a eternidade, é o céu. Cristão contente, ele reconhece que a sua cidadania está no céu. E é até um paradoxo aqui, né? Mas vida contente não é reconhecer tudo aquilo que nós temos hoje como já satisfazendo.
É interessante porque a Bíblia fala que não, né? A gente tem que, nós vamos ver alguns versículos agora, que nós vamos pensar nas coisas lá do alto, nós vamos pensar no momento futuro, nós vamos viver como se Cristo estivesse já, como se nós já estivéssemos com Cristo. Nós vamos estudar muito isso, né? Então, esse paradoxo de viver contente, sim, Paulo fala muito isso, nós vamos ver isso. Ele vivia contente, e ele falou isso mais de uma vez, aprendeu a viver contente em qualquer situação, tanto na riqueza como na pobreza, tanto como na fartura, como quando faltavam as coisas. E a gente tem que aprender com ele, porque ele vai falar justamente isso, como ele acabou de falar agora no versículo 23, né? Eu desejo muito melhor é estar com Cristo, e esse é o meu desejo. Mas, pressionado que estou, dividido que estou, ele vai falar que ele continua no corpo para satisfazer ao Senhor Jesus Cristo e servir a igreja. Então nós vamos ver muito isso hoje também. Filipenses, vamos lá, 3:20, mais uma palavra dele. Quem achou aí, levanta a mão, o microfone vai até você. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Gente, é muito interessante ele falar sobre cidadania, porque Filipos era uma colônia de Roma, e os cidadãos filipenses, eles tinham a cidadania romana, e isso fazia muita diferença por causa do Império Romano, né? Eles tinham muitos privilégios por conta disso. E é interessante que Filipos ela foi chamada até de a pequena Roma, ou a Roma em miniatura, porque ela era muito parecida com a própria capital, né? E os seus cidadãos tinham esse privilégio, se gabavam disso, né? Nós somos cidadãos romanos, né? E com isso trazia todos os seus privilégios. E aqui Paulo está introduzindo, falando o seguinte, ó, a nossa cidadania é celestial. Então, falar para o crente filipense, ele entendia o que era isso, porque ele estava numa cidade longe de Roma, né, longe da capital, mas era considerado como cidadão romano. E agora, mesmo longe do céu, ainda futuro, eles podiam se falar, nós somos cidadãos celestiais, nós somos cidadãos do céu. Nós estamos forasteiros e peregrinos nessa terra. Então, para isso para eles era muito forte, e eu queria trazer isso para a gente, o quanto isso pode ser forte para a gente. Embora nós somos brasileiros, tem alguns aí com cidadania, outra americana, italiana, outras cidadanias, nós somos cidadãos dos céus, cada um de nós. Aí, alguém vem e me fala essa frase aqui. Os cristãos pensam demais no céu e não servem para nada na terra. Interessante, né? Os cristãos pensam demais no céu e não servem para nada na terra. Aí, em resposta a isso, um pregador escocês, Eric Alexander, ele fala o seguinte, eu nunca encontrei alguém, um cristão, que realmente pensasse demais no céu. E vamos ser sinceros aqui, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quando foi a última vez que você falou sobre o céu? Você tem pensado muito no céu? Você tem anunciado, falado para as pessoas que estão ao seu redor, como eu desejo o céu, como eu desejo estar com Cristo, como eu desejo estar face a face, liberto desse corpo, com o corpo transformado diante do Senhor. Eu queria ouvir alguns depoimentos. Queria ouvir, você tem falado sobre isso? Sim, não? Segunda frase aqui fala que os cristãos pensam demais de lá e não fazem nada na terra. Quero ouvir vocês. A gente tem pensado demais no céu? Ninguém vai falar, gente? Ali. Deixa ele mais perto. Senão você anda demais.
Uma coisa que eu sempre percebi, desde adolescente e tal, apesar de ser cristão, amar Jesus, estar na igreja, estar ali, eu não que assim, não é que não queria, mas sabe aquele sentimento de, Jesus, não leva a gente agora para o céu não, que eu ainda quero casar, eu ainda quero ter filhos, ainda quero, entendeu? Esse é um sentimento muito forte assim nos jovens. É verdade, é verdade. Às vezes, alguns anseios nossos, a gente quer postergar a vinda do Senhor Jesus para realizar, né? Elias? Olhando um pouco mais do contexto de Filipenses aí, 3, eu vejo aqui que Paulo, quando ele escreve, ele fala assim no 18, eu repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. E no seguinte, ele diz que essas pessoas que vivem dessa maneira só pensam nas coisas terrenas. E é fato, quanto mais nós pensamos nas coisas daqui da terra, dos problemas que temos, menos a gente pensa no céu. Eu dei esse compartilhar recente a respeito daquele senhor, daquela pessoa que estava ali no quarto, e ele estava com medo, e eu pedi para que eu falasse de Jesus para alguém, e na verdade Deus me deu para falar da esperança de uma nova vida, daquilo que está esperando. Ele foi a óbito depois de um mês, mas eu acredito que aquilo me chamou atenção também. Amém. Amém. Porque nós temos que pensar realmente naquilo que é eterno, e como a gente pensa nas coisas aqui na terra. E a gente faz planos e planos e planos, e as coisas estão sempre, sempre aqui na terra, infelizmente. Gente, realidade. Quanto pouco a gente fala da nossa esperança final. Quanto pouco a gente fala do nosso futuro eterno. Yara? Eu acho que nós temos uma dificuldade, que é a nossa limitação para entendermos a dimensão do que é estar no céu. Eu acho que isso é uma coisa que nos limita muito. E aquilo que o Felipe falou, Felipe, é porque você era jovem e ainda é. Com o passar dos anos, quando você chegar mais ou menos na minha idade, pensar sobre o céu já é uma coisa que se torna mais concreto, porque a gente percebe que a nossa data de validade está vencendo, né? E a qualquer momento a nossa probabilidade de partir é maior do que a sua, né? E aí a gente começa a pensar nisso com mais frequência, principalmente quando você vê os seus partirem, né? Eu perdi meu pai e minha mãe em coisa de 1 ano, já tinha perdido meu sogro e minha sogra, né? Então a gente começa a conviver mais com a questão da morte. E aí você parece que vai caindo a ficha, né? Não tenho tantas coisas para realizar como um jovem. Não que eu não sonhe, mas tenho muitos projetos mais curtos, né, do que de um jovem que ainda tem um projeto maior na vida. Então, acho que, de certa forma, é natural o jovem pensar assim, né? Mas acho também que a maturidade, a gente está ficando com os dias, né? Cada dia menos tempo de vida, a gente começa a pensar mais a respeito da morte. Embora ainda essa limitação, que eu sempre falo, às vezes eu falo muito na célula nossa, né? A nossa mente é muito limitada para entender a grandiosidade que é estar diretamente na presença do Senhor. Amém, amém, é verdade. Nós vamos tentar desafiar os irmãos a pensarem independente de idade, gente. Eu sei que essa pergunta, muitas vezes, a gente fala com o idoso, ele pensa mais, né, por causa da idade. Minha mãe fala justamente isso que a senhora falou, o prazo de validade está vencendo, né? Mas, gente, independente de idade, eu quero falar o seguinte, esse viver com a expectativa do céu é muito interessante, porque Eclesiastes já falava, né? É melhor estar num velório, porque faz você pensar na vida, do que numa festa, às vezes até de aniversário, porque é onde você não pensa, apenas pensa em gozar a vida, né? Aqui o Eduardo. Acho que no meu caso, né, eu já me vejo às vezes na situação de, quando diante de um desafio, né,
ou quando vocês olham para a sociedade, para o mundo, e falam, Senhor, né? Eu me vejo na situação, vem Senhor Jesus, né? Mas sempre me vejo na situação de clamando para que o Senhor Jesus venha, porque é mais, assim, particularmente para mim, né? A experiência de me imaginar o Senhor Jesus voltando e nos buscando é diferente de imaginar a experiência de você partindo, né? Porque parece que são duas coisas muito diferentes, né? Pelo menos da forma como eu me vejo pensando. Ontem mesmo estava no aniversário de um sobrinho, né? E aí, conversando com as pessoas, a gente fala, pô, vem Senhor Jesus, né? Porque a sociedade, né, tá com tantos problemas, né? Mas, de novo, pensar em a gente individualmente partindo, aí você sente o impacto da ruptura, né? O impacto das consequências, né? Enfim, a família, as pessoas. Então, você se vê um pouco nessa ambiguidade. Pô, Senhor, não quero partir, né? Não quero partir. Subir, né? Mas se o Senhor Jesus voltar agora, seria maravilhoso. É verdade. Maranata, né? Maranata vem Senhor Jesus. Gente, realmente o que acontece, e nós somos desafiados até por Paulo, abra lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, onde ele vai falar justamente isso. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A Bíblia nos ensina a realmente pensarmos no céu. A Bíblia realmente nos ensina a pensarmos nas coisas futuras que vão acontecer. A presença de estar para sempre, e essa é uma diferença grande, né? E a eternidade com o Senhor. Livre, sim, do pecado, livre, sim, da morte, livre, sim, dos nossos dores e sofrimentos e doenças, né? Um corpo transformado para sempre. Agora, essa ambiguidade de pensar nisso e servir, como eu falo lá, não serve para nada, é justamente o que Paulo faz em todo aqui em Colossenses, porque na sequência ele vai falar lá no versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aí, no 8 ele fala, mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem e de suas práticas. Então, ele começa falando, gente, pensem nas coisas lá do alto. Pense no momento onde nós vamos estar a eternidade com o Senhor Jesus. E façam agora morrer as suas paixões terrenas. Então, com esse pensamento de estar a eternidade na presença de Deus, faça agora, fuja do pecado. Mude a sua vida agora, fugindo do pecado. Mas ele não para aí. Depois, lá no versículo 18, isso mesmo, 18, ele fala assim, aí ele começa a falar como nós estamos lidando uns com os outros, mulheres com os maridos, maridos com as mulheres, filhos com os pais, pais com os filhos, escravos, ou no nosso caso aqui, trabalhadores com os patrões, e os patrões com os empregados. E aí ele vai falando dessa responsabilidade. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, depois maridos, amem a sua esposa, filhos, obedeçam, pais, não irritem, escravos, obedeçam em tudo. E no 4:1, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Gente, tudo isso, essa nossa vida social, essa nossa vida em casa, essa nossa vida no trabalho, essa nossa relação interpessoal uns com os outros, vem depois daquele versículo. Pensem nas coisas lá do alto. O que eu quero falar aqui, Yara, é que esse pensamento lá do alto deve estar mudando o meu agir, o meu pensar, o meu reagir no meu dia a dia. Em casa, no trabalho, na vizinhança, no trabalho, em qualquer lugar. Gente, olha como é interessante que Paulo está falando. Pensem, vivam as coisas do alto.
e mudem o seu modo de agir e pensar. Tudo isso vem com um pensamento correto. Nós vamos falar daqui a pouco alguns motivos, né? Mas o pensamento correto, por que o céu? O pensamento correto, porque pensar nas coisas lá do alto. Tá? Então, segura um pouquinho aí, que não quero adiantar a aula, não. Filipenses, de novo, Paulo, ele começa falando lá no versículo 21, desse pensamento de estar com Cristo, fala assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha só, a luta de Paulo aqui. Ele fala, olha, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. E o meu desejo é estar com Ele. Mas por causa da igreja, por causa de vocês, eu permaneço no corpo. Para servir. Está vendo aquela ideia do pensamento? O crente pensa demais no céu e não serve para nada na terra. Não. Paulo está pensando demais no céu. Mas isso está levando ele a servir a igreja. Com mais afinco, com mais alegria, com mais disponibilidade, com mais, Senhor, usa a minha vida. E interessante, porque... Espera só um pouquinho, deixa eu chegar aí, porque a gente está gravando, e aí é interessante a voz chegar lá na... Mas isso não deve ser a motivação do cristão, fazer o que agrada a Deus, independente de estar pensando no céu? Sim, com certeza. Agora, o que é interessante, irmão, é que a gente tem que pensar assim, quando a gente está estudando contentamento, né, o que me deixa contente? Né, muitas vezes realizações pessoais, muitas vezes alvos que eu coloquei na vida e que eu alcanço, muitas vezes promoções e todas as coisas do dia a dia me deixam muito contente. O que eu quero falar é o seguinte, que mesmo que essas coisas não aconteçam, mesmo que esses alvos não estão sendo atingidos, mesmo que às vezes o meu corpo não está respondendo àquilo que eu gostaria, eu sou contente, porque nós vamos ver duas coisas aqui. Eu desejo estar com Cristo, e nós vamos ver que esse estar com Cristo já começa agora, não é lá no céu, já começa agora, né? E o meu desejo de estar e agradar a Cristo vai me fazer servir a igreja. Então, o que eu quero destacar aqui, que esse pensar, esse anseio, esse desejo do céu, das coisas futuras, devem mudar o meu comportamento hoje aqui na Terra. E isso vai fazer com que eu fique mais contente, vai me fazer com que eu me sinta mais realizado e contente, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Vamos tentar entender tudo isso aí durante o nossa aula hoje aqui. É interessante Paulo aqui, que ele começa falando isso, eu tenho essa pressão que estar com Cristo é muito melhor, mas por causa de vocês eu estou no corpo para obedecer a Cristo. Olha só que interessante. Né? E no versículo 26, ele fala assim, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que ele estava querendo aqui, gente, que através da vida dele, sendo pregado, ensinado, aquilo que Cristo já tinha passado a ele, aquilo que ele tinha como responsabilidade, como apóstolo, passar, que isso trouxesse alegria, glórias a Cristo, não a ele. Então, a alegria de Paulo é que ele, podendo estar auxiliando a igreja, ensinando a respeito de Cristo, os cristãos ficassem glorificando a Cristo, por causa do instrumento que foi Paulo. Não importa o que aconteça,
exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé, sem de forma alguma deixar-se de intimidar para aqueles que se opõem a vocês. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, gente, eu também dependo disso. Né? Quando ele faz 2 orações aqui, nessa segunda oração ele fala assim, eu dependo das suas orações de vocês, para que vocês orem, para que eu possa estar transbordando desse Cristo em qualquer momento, em qualquer situação, para que Cristo seja glorificado e não eu. E a segunda coisa aqui é para que eles vivam unânimes, ou seja, eles como um corpo só, um corpo em Cristo. Aquela ideia de uns aos outros. E essa unanimidade na igreja, esse pensar de um aos outros, esse ajuda. Imagina aquele crente chegando agora, não tendo essa noção do que é o céu, do que é passar a eternidade com Deus, não tendo essa noção do que é viver aqui na terra como se já estivéssemos no céu. Aquele crente mais velho, mais maduro, ensinando o mais novo. Aquele crente mais velho, mais maduro, mais tempo de casa, podendo mostrar, independente de idade, gente, mostrar a alegria de vivermos hoje, porque temos a eternidade garantida, porque temos a eternidade com o Senhor Jesus, a eternidade livre de todo pecado, de toda doença, eternidade com Deus. Então, uns aos outros, Paulo está falando, trabalhem nisso. Né? Então, Paulo está falando, olha, eu dependo das orações de vocês e eu dependo da unanimidade da igreja para que isso aconteça. E aí ele continua. E aqui eu queria fazer uma comparação. Deixa eu ver se é nesse ou no próximo. Espera só um pouquinho. Não, aqui ainda. Quando ele fala, 26, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa, olha o que acontece no capítulo 2, versículos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, Jesus deu exemplo. Ele, sendo Deus, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, sendo todo-poderoso, esvaziou-se, veio à terra, viveu como nós, sofreu fome, sofreu sede, chorou. Então, ele sentiu tristeza, ele chorou, ele se esvaziou, se fez de servo, não só lavou os pés dos discípulos, mas deu vários exemplos de servo, de servir até aquele que ele sabia que ia trair ele. E Paulo está falando aqui, seja o sentimento de vocês, irmãos, o mesmo de Cristo. Sendo Deus, esvaziou-se para servir. Nós não somos nada. E nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então, pensa nisso, esse mesmo pensamento, pensa nas coisas lá do alto, pensa no exemplo de Paulo, pensa no exemplo de Jesus Cristo. E aí ele vem e fala de novo, lá no 1:27, eu quero destacar isso de novo, no 1:27, que ele fala, não importa o que aconteça, situações boas, situações contrárias, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Gente,
ainda havia perseguição. Ainda havia pessoas sendo mortas por causa do Evangelho. Paulo, nesse momento, estava preso, estava numa prisão. Escrevendo Filipos, ele estava aos filipenses, ele estava numa prisão. E quando ele fala, independente da situação, pensa nisso. É diferente hoje, né? Hoje nós temos nosso trabalho, às vezes nosso carro, às vezes nossa casa, às vezes nosso convênio, e a gente fala, independente da situação, sirva. Pense, viva de modo digno da nossa cidadania do céu. O quanto nós temos vivido de uma maneira digna da nossa cidadania celestial. Eu queria que a gente pensasse muito nisso, porque isso deve mostrar o que a gente, como a gente reage, como a gente vive no nosso dia a dia. Ok, vamos andar um pouquinho. O cristão que reconhece que sua cidadania está no céu é aquele que vive como um cidadão digno do Evangelho. É o que o Paulo acabou de falar aqui nesse versículo 27. Viver digno do Evangelho é viver de uma maneira honesta, é viver de uma maneira justa, é viver de uma maneira onde as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo, é viver de uma maneira anunciando a Cristo, é viver de uma maneira falando desse nosso futuro tão próximo, a todo momento. Viver de uma maneira digna do Evangelho é mostrar que Cristo já está vivendo em nós hoje. Viver de uma maneira digna do Evangelho é mostrar Cristo em nós. Lembra, cristãos? Pequenos cristos. A primeira vez que os cristãos foram chamados, lá em Antioquia, eles falaram assim, esses aí são os pequenos cristos. Os cristãos. Você hoje é cristão? Você é um pequeno Cristo, vivendo aonde você está vivendo? Um lugar que talvez o pastor não chegue, um lugar que talvez um evangelista não chegue, um lugar que talvez as pessoas não parariam para ouvir a respeito de Cristo, mas você está ali. Você foi plantado nesse lugar para anunciar a Cristo, para viver a Cristo, para viver de modo digno do Evangelho. Quero ler uma citação, ele já foi citado aqui umas outras vezes nas aulas, Jeremiah Burroughs. Olha só o que ele fala, que é muito interessante. Esta será a diferença entre homens e mulheres no dia do juízo, pois, na verdade, o que é este mundo, senão uma jornada? Estamos navegando neste mundo ou com uma carga de pérolas, ou com algo sem qualquer valor. Quando você vive na época do Evangelho, há um mercado de pérolas com aquelas coisas que o enriquecerão por toda a eternidade. Há um mercado de pérolas com aquelas que o enriquecerão por toda a eternidade. Um homem emprega toda a força de seu pensamento e de seu coração, nas quais ele bendirá a Deus nos mais altos céus por toda a eternidade. E o outro emprega toda a força de seu pensamento e de seu coração nas coisas da terra, sobrecarregando-se com uma camada grossa de barro. Um será bendito por toda a eternidade, pois se unirá aos anjos e santos nos mais altos céus, para magnificar a livre graça de Deus em Cristo. E há outro que, se estivesse empregado o seu pensamento e coração nas mesmas coisas, teria também sido abençoado eternamente. Mas como cogitou as coisas da terra, é um tolo, amaldiçoado, e servirá de escárnio e desprezo para homens e anjos por toda a eternidade. Ele faz essa analogia, né? Você está carregando uma carga de pérolas com valor eterno, não valor aqui, ou você está correndo atrás de valores daqui, status, emprego, promoção, bens, que têm valor de barro.
e não tem valor nenhum para a eternidade. Nós vamos voltar a falar disso aqui, falando o seguinte, que não é para, então não vou mais fazer as coisas da terra. Não, muito pelo contrário. Lembra a ideia de cidadão? Um cidadão é aquele que cumpre os seus deveres, seus direitos aqui ainda. Então ele vai ter os seus bens, ele vai ter as suas promoções, ele vai ter o seu trabalho, ele vai se esmerar naquilo que ele faz, né? Mas nunca se esquecendo que as pérolas eternas são as coisas lá do alto. Vamos tomar um cafezinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa. Semana passada, atenção, semana passada nós oramos pela Rebeca e pelo John e pelas crianças, tá? Lembra que eles estavam lá para serem medicados, serem diagnosticados e depois medicados. Pois bem, notícias últimas aí. O pequenininho, Davi não é o Lucas? Lucas. O Lucas, ele não está com malária, ele estava com amidalite, é isso? E as duas meninas já foram medicadas, já estão sendo tratadas. Tá? Então isso é resposta de oração, porque nós oramos por isso semana passada, e hoje nós vamos orar de novo, agradecendo. Quem está com o microfone aí? O pastor Alexandre, por favor, agradeça para a gente a resposta que nós tivemos aí pelo tratamento dos 3 pequenos da Rebeca e do John. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos porque há alguns dias temos orado e pedindo pelo restabelecimento dos filhos, dos missionários, Rebeca e John, e queremos, nesse momento, agradecer ao Senhor pela resposta às nossas orações, que ainda as meninas possam sentir uma melhora a cada dia com esse tratamento. E te agradecemos, ó Deus, porque o menino foi diagnosticado de uma maneira correta e algo muito menos sério. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado com aqueles que estão dedicados ali no campo missionário. Muito obrigado, ó Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, só uma frase última aqui. A inclinação dos nossos pensamentos para o céu ou para a terra afetará aquilo que valorizamos, pérolas ou barro inútil, afetando como consequência a maneira que vivemos. Pensa nisso. E o Jeremias Burroughs, ele falou 2 frases. A primeira, ele falou assim: há um céu na alma do homem piedoso. Há um céu na alma do homem piedoso. Então, essa ideia de que nós estamos olhando para as coisas lá do alto, olhando para um futuro tão próximo, né? Isso está na nossa alma. Há um céu na alma do homem piedoso. E aqui, nenhuma alma irá ao céu sendo aquela que o céu já veio. Nenhuma alma irá ao céu sendo que nenhuma alma irá ao céu senão aquela que o céu já veio. Eu discordo um pouco dessa frase, porque infelizmente, gente, há muitos cristãos vivendo de uma maneira não digna do Evangelho. Mas nós estávamos conversando agora com o Williams, né? O preço já foi pago, o preço já está garantido. O preço de cada um de nós estarmos, o ingresso para cada um de nós entrarmos no céu já está pago. Se você viver de uma maneira digna ou não do Evangelho, você já está entrando no céu. O problema é, o que você está carregando? O que vão ser essas pérolas com valores eternos ou esse barro de valor inútil? O que você vai apresentar diante do Senhor? Senhor, recebi 2 talentos, estão aqui mais 2 talentos.
Ô, Senhor, recebi os 2 talentos e escondi eles, eu nem sei nem onde coloquei mais, Senhor. O que você vai apresentar? Mas, gente, o que eu quero trazer nessa ideia, nessa frase dele, é que nós não precisamos esperar o céu acontecer. Nós já podemos viver o céu aqui, com o Senhor Jesus Cristo dentro de nós, através do Evangelho, do Espírito Santo. É isso que nós vamos tratar agora nessa segunda fase. O cristão contente anseia por partir e estar com Cristo, contudo, prossegue na obra que Cristo lhe deu para fazer aqui. A gente anseia em estar com Cristo, assim como Paulo, é muito melhor, incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas Cristo me deu uma missão para fazer aqui. Então eu vou fazer, foi justamente esse versículo que nós lemos lá atrás, eu vou fazer aquilo que o Senhor Jesus me deu como missão agora aqui. Ele me deu missão como pregar, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo? Eu estou anunciando o céu? Eu estou anunciando vida eterna? E Ele deu a missão e dons e talentos. Ele deu dons e talentos a cada um de nós, segundo o Espírito Santo, não segundo o pastor, não segundo o líder da mocidade, não segundo o seu pai ou sua mãe. Ele te deu dons e talentos para você usar na igreja. Quer seja da igreja para fora, em evangelismo, em ação social, quer seja entre os irmãos. Aulas, cuidar de crianças, cuidar de coisas. A gente não vê os diáconos, mas a gente vê o serviço que eles fazem. Então, dons e talentos que o Senhor nos deu para ser usados aqui na terra. Os desejos mais profundos de Paulo pelo céu determinam sua vida presente na terra. Essa que ele vai estar falando dos versículos 18 ao 26. Nós já lemos, mas eu quero ler de novo. Vamos lá, 18 a 26. Filipenses 1. (18 a 26). Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Interessante que essa parte de 18 a 26, ele termina com essa última frase do 18. E essa ideia de que, de fato, continuarei a alegrar-me, isso é o que vai estar falando o resto para ele. Olha, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, salvação, graças às orações de vocês e ao auxílio do auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Gente, o Senhor nos deu o Espírito Santo para morar em nós. E Ele deu a igreja para vivermos em comunhão com Ele e uns com os outros. E Paulo está falando que eu vivo alegre, eu vivo contente, olha aí, eu vivo regozijando, alegre, porque, primeiro, a oração de vocês está me dando condições de continuar. E o Espírito do próprio Cristo, o Espírito Santo, que habita em mim, me ajuda a fazer isso. Não depende de mim, gente. Vocês pensam, Paulo falando isso, vocês pensam que eu posso estar exercendo a minha vida cotidiana, a minha vida cristã digna do Evangelho, por mim? Não. Eu dependo do Espírito Santo e dependo da igreja, orando por mim, uns aos outros, me incentivando, me corrigindo, me exortando às vezes, puxando a orelha. Eu dependo disso. E aí ele continua. Aguardo ansiosamente. Eu? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, os dons sendo utilizados na igreja, fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo,
o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que Paulo está falando aqui, se eu morrer, Cristo vai ser glorificado, ele, não eu. Se eu viver, eu vou viver de tal forma que Cristo seja glorificado, ele, não eu. Então, essa ideia de viver contente, gente, é só viver de maneira íntima com Cristo. É só de viver de maneira que a minha vida é viver e espelhar Cristo. Viver e ser um espelho de Cristo. As pessoas olharem para mim e reconhecer que Cristo está vivendo em mim. Reconhecer que eu estou, por mim mesmo, por mim eu nada sou, por mim eu não consigo, mas através do próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Cristo que vive em mim, e da igreja que me ajuda, que me acompanha, que me fortalece, eu possa mostrar Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. A paz e o contentamento de Paulo vem de seu relacionamento e de sua comunhão com Cristo. A vida é Cristo e a morte é lucro, exatamente porque ambos significam mais de Cristo. Vocês percebem isso? Paulo, ele podia falar lá no capítulo 4, aprendi a viver contente em qualquer situação, porque ele vivia com Cristo. Ele tinha essa intimidade com Cristo. Ele vivia para Cristo. Ele queria espelhar Cristo. Agora, a gente está falando muito de céu, e no final, Sr. João, só me lembra que eu quero fazer essa observação que o senhor fez, que é o que a gente pensa, mas a gente está falando muito sobre céu, e agora eu quero ouvir vocês. Por que o céu? Por que você quer ir para o céu? O que te chama a atenção? Eu quero ouvir pessoas aqui. Hã? É mais bonita, né? Lá em cima a vista é mais bonita. Legal. O que mais? Porque para o cristão o céu representa Jesus Cristo e Deus. Muito bom. O que mais? Porque a nossa casa é voltar para o nosso lar, o verdadeiro lar, né? Lar eterno, né? Nós estamos vivendo alguns 50, 60, 70, talvez 100 anos, 90 anos, mas nossa vida eterna é lá. Mais alguém? Eu sou peregrino aqui, né? Minha pátria celestial. Quem mais? Alguém falou lá atrás. Não? Gente, agora vamos ser sinceros. Muitos de nós falam que é para se ver livre do inferno. Muitos de nós vai falar, reencontrar amados que já partiram. Muitos de nós vai falar, para se ver livre dos sofrimentos. E cá entre nós, né? Viver com doença, viver com dor, viver com... Você vai jogar um futebol, né, Roberto? Vai jogar um futebol, já sai com dor. Muitos de nós vai falar, eu quero ver ruas de ouro. Eu quero ver aquela coisa maravilhosa que Apocalipse fala. Uma água que sai transparente, um rio que sai do trono do Senhor. Eu quero viver isso, eu quero ver essa vista linda. Porque lá não tem nem choro nem morte. Tudo isso realmente é verdade, gente. E muitos de nós ansiamos o céu por conta disso. Mas que bom que teve pessoas que falaram justamente isso. Porque é estar com Cristo eternamente. Livre desse corpo, sim, de pecado, já não vai ter mais essa luta, como Paulo fala, né? Paulo, gente, o apóstolo. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero,
esse eu faço. Nós não vamos ter mais essa luta. Né? Nós vamos estar servindo a esse Cristo e vendo face a face, poder louvar face a face, estar com Cristo. Realmente é incomparavelmente melhor do que todas as outras respostas, embora as outras respostas nos animem. E não está errado. Não está errado eu querer me ver livre do pecado. Não está errado eu viver livre do sofrimento. Mas estar com Cristo deve ser a nossa prioridade. Se estar com Cristo é a nossa prioridade para ir no céu, o que eu estou esperando para ter Cristo agora? Filipenses 1:27 fala justamente isso, né? Viver de uma modo digno. O cristão contente anseia por Cristo, porque no presente já goza de íntima comunhão com Ele. Será? Será que eu já posso viver esse céu agora? Mesmo sem ruas de ouro, mesmo sem com dor e sofrimento, mesmo com a luta ao pecado, eu já posso viver essa vida agora? Se é viver com Cristo, se é estar com Cristo, o que te segura, meu irmão? O quanto você tem lido a Bíblia? O quanto você tem orado? O quanto você tem buscado tempo a sós, família, com filhos, e a sós com Deus? É interessante que a gente quer estar com Cristo, mas na nossa agenda tem uns 10 minutos de oração, talvez uns 15 minutos de leitura diária. Talvez 3 vezes na semana. Se estar com Cristo é o nosso anseio, se estar com Cristo é o nosso é tudo para a gente, o que te segura de fazer isso agora? E também é um instrumento de Deus para servir os outros. A partir do momento que eu estou com Cristo, me alegrando com Ele, em intimidade com Ele, eu me sinto, a palavra como que é? Grato, né, Williams? Eu me sinto grato por tudo aquilo que Cristo já fez por mim, que eu vou ajudar os meus irmãos. Que eu vou falar dele, dessa vida maravilhosa dele, para outros que não conhecem ainda. Sabe aquele colega que joga bola com você, ou discute sobre futebol, ou discute sobre moda, ou discute sobre qualquer coisa com você no trabalho, na sua vizinhança? Você vai querer falar de Cristo para ele. Porque para que ele sinta a mesma paz, a mesma alegria, o mesmo contentamento de ter Cristo na eternidade. Sabe aquele parente que você fala, aquele cara é chato? Ou aquele cara é tão legal, só falta Cristo na vida dele. Você vai viver de um modo digno de evangelho que vai tocar na vida dele. Você vai viver de um modo tão honesto, tão justo, tão alegre no seu dia a dia, que ele vai falar, qual que é a diferença que você tem? É Cristo. Anseia, o crente, ele anseia pelo céu, porque conhece a doçura do relacionamento com Cristo. A gente deseja estar na eternidade com Cristo, porque eu já experimento a intimidade com Cristo aqui. Apesar de doenças, apesar de circunstâncias contrárias, apesar do pecado, apesar do meu eu que é contra, gente, não vai esperar que você vai levantar amanhã e falar, eu estou com vontade de fazer hora silenciosa. Não, é contra. Você começa a abrir a Bíblia e começa a dar um sono, vai contra. Lutero, ele falava assim, amanhã eu tenho muita coisa para realizar, então eu tenho que levantar mais cedo, para orar mais diante de Deus, pelas coisas que eu vou realizar. Olha só. O que a gente faz? Senhor, hoje não dá tempo não, mas quando eu voltar eu oro para o Senhor, tá bom? O céu já está em sua alma, trazendo paz e contentamento. O céu já está na alma do cristão que tem essa intimidade com Cristo. Sabe o que João 14,6 fala? Que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Se a vida eterna é conhecer a Cristo, ela já começou, gente. Porque você já começa a conhecer Cristo hoje.
Você já começou a conhecer Cristo quando te apresentaram e você disse sim? E de lá para cá, na sua vida cristã, você vem à escola dominical, vem ao culto, vem à reunião de uma cidade, faz discipulado, você já está conhecendo a Cristo. Então a vida eterna já começou. Como você está desfrutando ela? Por fim, o contentamento vem pelo reconhecimento das realidades gloriosas que nos aguardam no céu. Queria ler esses dois textos, Romanos capítulo 8 e depois 2 Coríntios. Eu vou ler porque eu quero ir parando, tá? Romanos capítulo 8. Primeiro 18, ele fala assim, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente, pensa nisso quando você está passando por aquele problema de doença terminal, naquele problema de um relacionamento, às vezes, com uma pessoa com doença terminal. Naquele problema que, às vezes, você está passando por ou desemprego, ou por perseguição, ou por problemas de relacionamento com o chefe, com sofrimentos, problemas, circunstâncias contrárias. O que ele está falando aqui, Paulo está falando, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Depois, no versículo 23, ele fala mais umas coisas aqui, E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Você tem aguardado pacientemente? É estar com Cristo, embora você não viu ainda, e isso é a esperança, aquilo que nós não vemos. Você aguarda pacientemente, mas com desejo. E 2 Coríntios, vá lá para 2 Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu vou ler de novo. Embora os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Eu sei que, às vezes, aquele peso que você está sentindo, você vai falar, Giovana, você não sabe o que eu estou passando. Pode ser doença, pode ser relacionamento quebrado, pode ser o que for, meu irmão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Paulo foi inspirado por Deus, através do Espírito Santo, para escrever esse versículo. Então, vou ler de novo. Não desanimamos, como eu falei lá no começo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, de novo, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha a diferença entre o transitório e o eterno, entre o forasteiro e o peregrino, entre a pátria celestial e a pátria terrena. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, gente, se esse corpo for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus,
não construído por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Deus nos preparou para isso, o propósito de vivermos uma vida eterna com Deus. O propósito de vivermos num corpo livre do pecado, livre de dores, livre do sofrer, para glorificar a Deus eternamente. E para ajudar a gente nesse nosso caminhar, não nos deixou sozinhos. Nos deu a igreja, lembra quando o Paulo falou isso? Uns aos outros. Quando você está precisando, irmão, clame, levante, peça socorro. E nos deu o Espírito Santo. Esse que nos caminha todo dia com você. Esse que está comigo, com você, todos os dias. Antes de você levantar, ele já está com você. Glorifique a Deus no seu íntimo. Glorifique a Deus no seu dia a dia. Glorifique a Deus expressando Ele em todos os momentos por isso. Fixe os olhos no céu, reconhecendo que as aflições dessa vida só estão preparando para um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Fixe os olhos no céu. E por isso que Paulo fala, olhando para as coisas do alto. E olhando para aquilo, eu vou viver de um modo digno com minha família, de um modo digno com meus vizinhos, de um modo digno com o meu trabalho. Sendo eu patrão ou empregado, sendo eu filho ou pai, sendo eu esposa ou marido. Eu vou viver de um modo digno, porque eu estou olhando para as coisas lá do alto. E estou fazendo isso aqui, ó, fixando os olhos no céu, reconhecendo que as aflições desta vida só estão preparando para um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Carregue no seu, a sua carga seja de pérolas eternas, não de barro sem valor. Aplicação, gente. Nossa, eu já extrapolei, né? Anseie pelo céu, com contentamento na terra. Olha lá para o céu, mas viva contente aqui na terra. Busque intimidade com Cristo na palavra dele, na Bíblia. Procure conhecer mais e mais do Senhor Jesus. Procure conhecer. A Bíblia, do começo ao fim, aponta para Cristo. Procure conhecer esse Cristo escondido nas entrelinhas da Bíblia, aquilo que está falando e você não tem percebido. Se deixe ser usado na vida da igreja, servindo os irmãos. Alguém pode que não esteja aqui precisa ouvir isso. Olhe ao redor e veja quem faltou e fala assim, eu vou fazer uma visita para aquele meu irmão e falar desse anseio pelo céu, essa vida de contentamento que leva a gente a viver melhor e mais de Cristo. E por fim, propague uma vida gloriosa no céu aos descrentes. Quando eu perguntei quantos estavam falando do céu, quantos estavam vivendo o céu, quantos no seu íntimo falou em evangelismo? Porque quando a gente vai evangelizar, a gente fala de céu, né? Quantos de nós falou sobre evangelismo? E eu quero terminar, gente, com uma coisa muito interessante que o Sr. João veio me trazer aqui. A igreja, dentro de escatologia, ela prega e vive assim. Me corrija se eu estiver errado, tá, Alexandre? Pastor Alexandre. Nós vamos ser ressuscitados aqueles que morrerem e, como falo de novo, arrebatados, fugiu a palavra. Nós vamos ser arrebatados, que eu espero que a nossa geração vai ser, viu, gente? Eu acredito muito nisso. E vamos nos encontrar por um breve tempo, recebendo as bodas do Cordeiro lá no céu. Aí a gente vai descer com Cristo no milênio, vai reinar com Ele aqui na terra, vamos viver reinando aqui na terra junto com Cristo,
Aí vai ter a batalha do Armagedon. Aí Cristo vai, é uma batalha, é uma guerra de um homem só, né? Cristo vai guerrear, vai derrotar todos os opositores, vai mandar o diabo para o inferno de vez, eternamente, e todos aqueles que o seguirem ele. E nós vamos viver novos céus e nova terra aqui na terra, gente. Teve um tempo atrás que a gente falou assim, o crente deve ansiar pelo céu. Nós não vamos viver lá no céu, nós vamos ficar um pouquinho de tempo lá no céu. Nós vamos voltar e viver aqui na terra, novos céus e nova terra aqui na terra. Isso é uma aula de escatologia, nós vamos entrar nisso. Mas o que eu queria que você pensasse é se viver no céu é viver com Cristo. E esse viver com Cristo já começou agora. Viva o seu céu no seu dia a dia e propague esse céu a todos aqueles que você conhece. Amém? Eu sei que hoje foi muita oratória, né? Nem consegui falar muito, deixar vocês falarem muito, mas é que tinha muito assunto para falar. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, por favor, procure a gente. Eu vou levar para o pastor toda dúvida que tiver. Vamos orar, gente? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor já garantiu, Pai, essa vida eterna para cada um de nós. E sendo gratos a Ti, Pai, nós queremos viver de um modo digno do Evangelho, vivendo, propagando, alegre do Senhor no nosso dia a dia. Nos ajuda a vivermos dessa maneira. Nos ajuda a diferenciar o nosso dia, corre, de uma vida que realmente Te exalte, Te glorifique no nosso dia. É que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gente, um bom domingo. Hoje à noite temos culto e durante a semana